Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unserefamilien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Começa neste momento mais um programa Unserefamilien, aqui na Vale TV de Novo Hamburgo, onde a gente sempre traz pessoas de diversas áreas que nos contam sobre suas pesquisas, sobre seu trabalho. Agora retomando após o período de apresentação do ator, roteirista, escritor Werner Schinemann, retomando o Unserefamilien, e temos a alegria de ter aqui conosco um jovem entusiasta, idealista da história, da genealogia, nosso já amigo Felipe Blanque, de Cerro Largo, de 18 anos, acadêmico de teologia da EST e, como eu disse, genealogista, pesquisador, que vem nos contar um capítulo muito importante e, por muitos de nós, acredito que um tão pouco conhecido, que é o capítulo da história dos alemães russos. Né? Então, Felipe, como eu disse, assim, reforçando a alegria que é tê-lo aqui conosco, nos estúdios da Vale TV, compartilhando comigo e com os nossos telespectadores essas belas histórias, essas suas belas pesquisas. Agradeço ao convite, Felipe, e também a todos os telespectadores pela audiência. É um prazer estar aqui, dando essa entrevista e também levando um pouco mais de conhecimento aos telespectadores sobre as famílias de origem alemã-russa.
Felipe, eu iniciei com 14 anos esse trabalho de pesquisa e eu te vejo assim tão cedo e te conheci numa palestra que tu fizesse para nós em Linha Nova, no grupo Genealogia RS, e gostaria assim que tu desse uma palhinha para nós antes do conteúdo mesmo, sobre que momento que despertou esse interesse nesse jovem de começar e de se dedicar a esse trabalho. Então, quando a gente teve uma festa da família, então todo mundo se motivou a começar a fazer resgates de fotografias, histórias, diversos materiais, a fim de trazer à tona novamente a memória dos nossos antepassados. E aí eu também fui me envolvendo e pegando gosto pela coisa. E aí a gente começa a se envolver e acaba gostando e depois não larga mais. É muito difícil até ficar uma semana sem pesquisar, descobrir alguma coisa. Aí a gente acaba pesquisando sobre uma família, sobre outra, e alguém compartilha uma foto interessante, a gente já vai ver o contexto histórico daquela fotografia, uma história que tem por trás, então a gente vai fazendo esse levantamento de informações e montando um quebra-cabeça. Bem, eu ia dizer, mas aí o rapaz já nos compartilhou essa questão, um quebra-cabeças histórico, né? Uma outra questão, caro Felipe, sobre os alemães russos, é uma história, é um capítulo que nem todos conhecem, né? Então, se você puder contar para nós também sobre essa saída dos alemães para a Rússia, como foi, por que aconteceu e como se desenvolveu. Então, em 1762, a tsarina da Rússia, que ela era de origem alemã, ela lançou um manifesto convite, onde ela convidou o pessoal da Alemanha para vir povoar a região do Mar do Volga, que fica no leste europeu. Posteriormente, também fundaram a colônia da Volínia. Essa era uma terra que estava desabitada e, devido à baixa população russa, então ela fez esse manifesto convite para os seus patrícios para virem povoar essa região. Então, lá eles fundaram colônias alemães. Continuaram falando a língua alemã, a língua materna deles, continuaram praticando as suas religiões de origem, principalmente o luteranismo, o protestantismo. Também tinham isenção de impostos, do serviço militar e ganharam colônias de terras para eles produzirem sem precisarem pagar impostos ou qualquer taxação sobre isso. Então, depois de todos esses benefícios, eles se mudaram para essa região. E eram colônias que se desenvolveram muito, o trabalho agrícola foi muito importante também. Também uma parte do celeiro vinha daquela região. E aí, só reforçando aqui aos nossos telespectadores, a Volínia é uma parte na Ucrânia hoje, mas que pertencia, na época, à Rússia. Então, a partir de 1881, quem assumiu o poder era o tsar Alexandre III, que era tataraneto da tsarina Catarina, e ele renunciou todos esses privilégios que a tsarina tinha dado aos alemães. Então, ele implantou a russificação, que é assim que a gente chama esse processo. Então, a partir de 1874, os alemães que moravam na Rússia já foram obrigados a servir ao exército na Rússia. Também tiveram perseguições, tentaram ser convertidos para a igreja ortodoxa. E aí surge no Brasil novamente um convite para eles virem povoar essa região das chamadas colônias novas. Então eles vieram para cá, também a convite, principalmente por intermédio da imperatriz Leopoldina, que também era de origem alemã, e assim como a tsarina Catarina, então ela, de certa forma, aconteceu algo bem semelhante, da ida deles até a Rússia e da Rússia para o Brasil. Meu caro, também que você pudesse então destacar para nós, nessa vinda deles para cá, sobre essa ida até as novas colônias, até Ijuí, a colônia Guarani, pudesse também destacar esses capítulos dessa história para nós. Então, a colônia de Ijuí foi fundada a partir de 1890. A colônia Guarani, 1892.
Então foram para lá que foram as maiores quantidades de alemães russos. Então eles se estabeleceram na colônia Guarani, que vem, o nome Guarani vem de uma origem indígena, que quer dizer rio ou água, e teve 2 núcleos, um núcleo Guarani, que era na cidade onde hoje fica Guarani das Missões, e o núcleo Uruguai, que fica na cidade, hoje seria então a cidade de Porto Lucena. Mas, no entanto, a gente não pode confundir a cidade de Guarani das Missões como sendo colônia Guarani. A colônia Guarani ia muito além. Hoje abrange muitos municípios, vai até Santa Rosa, até Santo Cristo. Então, toda essa região, naquela época, era colônia Guarani. Hoje são inúmeros pequenos municípios na região noroeste do Rio Grande do Sul. E também muitos se estabeleceram na colônia de Juí e também muitos outros migraram. Da colônia Guarani foram muitos para a Argentina, para o Paraguai, agora já mais recente, e também para o Paraná. Tem muitas cidades no Paraná que também foram colonizadas pelos alemães russos. Então, atualmente, já os alemães russos são muito espalhados. Então, estão pelo Brasil inteiro, não somente na colônia Guarani. Num dos registros que você me passou, do pastor Lenbauer, de, creio que 80, 90 anos atrás, estava descrito ali que até 35%, inclusive da população daquela região, era descendente de alemães russos. Sim. Na década de 1930, quando a cidade de Santa Rosa foi emancipada, calculava-se que 35% da população era oriunda de imigrantes alemães russos. E o pastor Lenbauer também chama os alemães russos de cupins da madeira. É uma referência muito interessante. Então ele fala como é impressionante, com o pouco estudo e as poucas ferramentas, eles construíram tudo a partir da madeira. Então ele usa essa referência, cupins de madeira. E Felipe, assim, poder fazer um perfil para nós, assim, econômico, número de descendentes, quantos filhos, ou creio que as famílias também, como aqui, 8, 10, 12 filhos, e essa questão religiosa também, em várias dessas comunidades nas quais elas estavam inseridas. Então, temos um registro do ano de 1909, que vieram mais de 2.000 famílias de imigrantes alemães russos. Então, mais de 95% dessas famílias foram para a colônia Guarani. Lá elas cada família recebia um lote de terra de 25 hectares e foram distribuídas por linhas e seções. E muitas linhas presentes lá e até hoje foram passando de geração em geração. Então, economicamente, a atividade principal era da agricultura. Aí, então, fundaram serrarias, casas de comércio, ferrarias. Alguns foram também professores, que era necessário, né? E também a religiosidade sempre era muito presente, principalmente sobre as igrejas luteranas. Os alemães russos são muito luteranos. E também, posteriormente, no Brasil, muitos se converteram para a Igreja Batista. Então, lá nessa região, nas linhas mais no interior da colônia Guarani, a gente encontra principalmente luteranos e batistas. Católicos também tem, com certeza, mas um pouco em menor número, já são mais nas cidades. Uma outra questão, Felipe, que você pudesse destacar para nós, quais foram as principais datas, os principais anos dessa vinda, dessas levas de alemães russos, então, aqui para o Rio Grande do Sul e para a colônia Guarani? Então, a gente tem registros, conforme o livro Povoadores da Colônia Guarani, os primeiros descendentes de alemães russos chegaram no ano 1902. E isso se deu até a Revolução Russa. Então, eles vieram até 1918, algumas famílias. Então, foi mais ou menos nesse período que eles vieram. Comparado com outros grupos de imigrantes alemães, a partir de 1824, é um tanto recente, né? Sim. Então, eles já são uma imigração mais recente. Vivem, por exemplo, certamente hoje, se não filhos, netos desses imigrantes, né? Netos, bisnetos e trinetos, mas assim, como você disse, nós estamos falando de
dizer, pouco mais de 100 anos, 110, 120 anos. Outra questão, Felipe, e aí acho que a gente também tem que ressaltar o trabalho do Nélio Schmidt e do Genealogia RS, de todo o grupo, mas assim sempre tem alguém que leva à frente, e nisso a gente tem o Nélio Schmidt e o trabalho realizado, porque houve esse trabalho em conjunto, para que as visitas dele lá, as digitalizações de documentos eclesiásticos, registros de batismos, casamentos, óbitos, você pudesse contar para nós também, né, essa pesquisa, esses meses que antecedem ao trabalho que vocês logo aí à frente irão apresentar. Então, a gente já está trabalhando há quase um ano de pesquisas e trabalhos, junto com o seu Nélio Schmidt, do Genealogia RS, e a Karen Fester, que é também da Colônia Guarani. Então, a gente está fazendo um levantamento histórico sobre a história de famílias de origem alemã-russa e também no geral. Então, a gente está organizando um livro que será publicado em breve, que traz a genealogia e a história de famílias de descendentes de alemães russos no Brasil. Então, qualquer família, não somente na Colônia Guarani, mas em todo o Brasil. Porque, assim como eu já ressaltei, a grande maioria foi para a Colônia Guarani, mas muitos também em outras regiões. Então, esse livro vai trazer contexto histórico, a vida deles como era na Rússia, a imigração, como era a vida na Colônia Guarani, nas comunidades evangélicas, e também a história de cada uma das nossas famílias e toda a sua descendência. Então, para esse levantamento, a gente está fazendo principalmente visitas em famílias, fazendo levantamentos de fotografias, informações, os nomes e as datas de nascimentos para completar as genealogias. Também visitas comunidades, muitas pesquisas em livros eclesiásticos, também nos livros de cartórios, que às vezes se tornavam a segunda opção. Então, o pessoal principalmente dava prioridade para os registros da igreja. Então, nos registros de cartórios, às vezes há alguns erros, os registros foram feitos posteriormente. E também levantamentos em cemitérios, fotografias de túmulos, e coletando datas, muitos dados também em cemitérios. Então, basicamente, esse está sendo o nosso trabalho de pesquisa para completar o livro de famílias de imigrantes alemães russos no Brasil, que será publicado em breve no seu primeiro volume. E assim, curiosidades que você pudesse destacar, ou de algumas dessas histórias das famílias, ou até mesmo histórias que as pessoas, nesse período de pesquisa, passaram, comentaram, compartilharam com vocês. Eu acho que o mais interessante que a gente vai descobrindo com essas pesquisas é que todo mundo é meio parente. Então, todas as famílias, de certa forma, por algum membro, estão todas interligadas. Então, o nosso livro acabou transformando todas as famílias em uma só. Então, todo mundo acaba sendo parente de todo mundo, tendo algum parente em comum. Isso é fantástico, porque às vezes a gente nem não tem o conhecimento e quando vai analisar os dados descobre inúmeros parentes. Mas a gente recebe muitas histórias também mais recentes do período do governo de Getúlio Vargas, quando eram proibidos de falar a língua alemã, que como foi muito difícil, também muitos arquivos que até aquela época eram feitos na língua alemã, também aqui no Brasil, foram perdidos, então também temos essa dificuldade. Muita coisa foi queimada e destruída, as famílias, devido à opressão, acabaram queimando bíblias, queimando fotografias, cartas com a Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial acabou se perdendo contato entre as famílias daqui e possivelmente alguma que ficou na Alemanha. Então são muitas histórias assim que a gente ouve falar de famílias que esconderam bíblias em alemão, que escutavam as rádios à noite para ouvir notícias da Alemanha e da guerra. Porque como a gente sempre conversa, eles sempre tinham a nacionalidade alemã, eles não se identificavam muito como russos. Por mais que ficaram por gerações na Rússia, eles sempre se consideravam alemães, então tinham esse amor pela sua
sua pátria, que era a Alemanha. E um outro momento assim da história difícil, claro, foi o período da Segunda Guerra, porque muita coisa se perdeu, né? Muita coisa. Mas como é difícil a gente achar cartas também, né? Eu sei que você já me confidenciou aí de pesquisas que você fez da tua família, encontrou, ou que o pessoal de lá também, mas algumas até mais recentes, porque às vezes é difícil de encontrar o que foi escrito antes desse período das guerras. Sim, eu tenho algumas cartas que foram enviadas para mim por um parente da Alemanha, que a avó da esposa dele, então, era irmã da minha tataravó. Então, ele me enviou algumas cartas, são 52 páginas, e é muito bacana a forma como eles contam como era a vida antigamente. Eles falam as cotações, sobre as safras, sobre como já era calor naquela época, sobre a neve também é muito interessante como eles retratam a neve, que naquela época então nevou na década de 60, foram cerca de 45 centímetros de neve na região. Fotografias também a gente tem sobre esse período, que era algo inédito desde a saída da Europa, nunca mais viram neve, então isso também está relatado em cartas. Também os bens que eles adquiriram, como era o trabalho, que era sofrido, tudo com tração animal. Depois já conseguiram comprar uma trilhadeira para o soja. As colônias de terras, então, tudo está bem explicado. Tantos sacos de soja custam porco, tantos sacos de soja custam uma galinha. E assim eram as trocas de informações com a Alemanha. Porque eles também tinham muita curiosidade como eram a plantação e a colheita. Então é algo bem interessante que a gente tem e é uma fonte de pesquisa bem bacana pelos nossos próprios antepassados, como era a vida deles. Mas aí um detalhe também para compartilhar conosco, Felipe, eles da Rússia vieram para cá e esses outros então da Rússia foram para a Alemanha, esses parentes que escreviam as cartas, que moravam na Alemanha, né? Isso, alguns saíram porque todos, por mais que eles moravam na Rússia, todos eles saíram pela Alemanha, pelo porto de Bremen. Então, alguns nesse meio caminho ficaram por lá. E também muitos foram para os Estados Unidos. Tem muitos alemães russos nos Estados Unidos, eles têm até grupos de pesquisas, e até a gente tem familiares que a gente infelizmente não tem contato, mas que foram para os Estados Unidos, para o Canadá, para a América do Norte no geral. E também muitos ficaram na Alemanha. Dos meus antepassados, eu descobri alguns que também parentes que da Rússia foram para a Alemanha, e nos Estados Unidos tem um centro de pesquisa muito bom com muitos desses dados, inclusive da saída da Alemanha para a Rússia. Estão com datas assim, 1764, 66, 68, também muito interessante, né, para os pesquisadores. Bem, e esse livro, então, logo aí à frente vai estar disponível para as pessoas. Então, puder também contar um pouco dar uma palhinha para nós aí. Sim, o lançamento está previsto ainda para esse primeiro semestre de 2023. Então, o livro também traz um pouco da história da soja, que teve a participação das famílias alemãs russas. Iniciou o plantio na década de 20, década de 30. Sementes que eles trouxeram para cá. Uhum. Foi trazida pelo pastor Lenbauer, pastor da Yelp. Ele trouxe dos Estados Unidos e repartiu entre os seus congregados, que eram em sua maioria famílias de imigrantes alemães russos. Então, as 4 famílias que inicialmente plantaram em maior quantidade também são alemães russos. E como eles costumam dizer, que a soja foi uma revolução, porque as coisas estavam sendo muito difíceis, os animais estavam morrendo de fome, então veio a soja também para as famílias comerem, mas como não tinham um gosto muito agradável, o sabor não lhes agradou, então eles principalmente tratavam os animais com a soja. Então por isso na região foi se intensificando a criação de suínos, e foi um avanço muito grande para a nossa região, com o plantio da soja, chiqueirões de porco, depois também os frigoríficos. Então também é
uma parte histórica que os alemães russos estão muito presentes. E registrada na obra, nesse trabalho de vocês. Isso será registrado no nosso livro também. Bem, meu caro, então agora a gente já encaminha aí para as considerações finais. Tua fala de estar aqui conosco e compartilhando com os nossos telespectadores essas histórias. Isso, então novamente agradeço a oportunidade e certamente será feita a divulgação assim que o livro estiver finalizado com a sua versão impressa e também digital. E assim se preserva e se compartilha. Isso, se preservar. Como eu gosto de dizer, os livros não são para nós, são para honrar a memória daqueles que já se foram e deixar registrado para aqueles que ainda virão, né? Muito bom, Felipe. Obrigado por estar aqui, por compartilhar conosco essas lindas histórias e especialmente esse capítulo que muitos não conhecem e que é muito importante nessa história dos alemães russos, né? Então, ou dos Wolgadeutsche também, assim, e que vieram daquelas regiões lá próximas. E a todos vocês que nos acompanham aqui na Vale TV, e o meu agradecimento e também que continuem nos acompanhando através da TV, através da net, através do YouTube, do Facebook e no nosso projeto também, no nosso grupo Unsere Familien. Então, até o próximo episódio.